Pai de Cristo, amado, que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor Jesus continue te fortalecendo, que o Senhor Jesus continue te agraciando com a graça dele. Eu não sei se você já parou para pensar, porque nos saudamos com a paz do Senhor Jesus ou a paz de Cristo, porque foi essa saudação que Jesus ele liberou para os discípulos justamente no momento em que os discípulos estavam dentro de casa, temerosos, estavam dentro de casa com medo de serem presos, com medo de serem mortos por serem seguidores de Cristo. E o Senhor Jesus, após ter ressuscitado, no terceiro dia aparece para eles dentro de casa e libera essa saudação: paz seja convosco. E eu quero liberar essa saudação para você que está me assistindo. A paz seja contigo nesse dia, porque só a paz de Cristo pode nos sustentar. Só a paz de Cristo, ela tem o poder, sabe, de tomar os nossos pensamentos, tomar as nossas emoções, nossas palavras e nos conduzir para que o Espírito Santo fale, pense, haja através de nós. Deus abençoe você nesse dia. Eu gostaria de deixar uma palavra no teu coração, que está no livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, apenas a parte A desse versículo, que diz assim: o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. O meu povo perece, porque falta entendimento para eles. Quando nós olhamos, sabe, mais uma vez para a história do povo de Israel, e não é muito diferente da nossa, porque parece que a gente copia os erros que o povo de Israel cometeu, sem perceber, mas cometemos os mesmos erros. O que o profeta Oséias estava dizendo assim? Como vocês têm facilidade de esquecer de tudo que Deus fez por vocês. O povo de Israel, irmãos, ele foi um povo escolhido por Deus, como eu e você também fomos escolhidos. O povo de Israel estava lá no Egito, debaixo de um cativeiro, debaixo de um sofrimento. E Deus levanta Moisés para ser libertador do povo de Israel e liberta o povo de Israel do Egito. Atravessa com o povo de Israel pelo deserto, 40 anos sem deixar faltar nada. Nada. Transforma águas amargas em águas doces. Manda pão do céu. Manda carne. Faz o povo de Israel entrar numa terra boa. Uma terra que manava leite e mel. E mesmo assim, o povo esqueceu de Deus. O povo se afastou de Deus. Aí Deus levanta Oséias aqui e fala assim: sabe por que vocês estão perecendo? Porque falta conhecimento, falta entendimento. Vocês precisam, sabe, verdadeiramente conhecer esse Deus que libertou vocês do Egito. Jesus, ele diz no livro de Mateus, capítulo 24, através da sua palavra, verso 35, capítulo 24, verso 35 de Mateus, diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus, ele é fiel para cumprir tudo que ele falou. Que nesse dia de crise, sabe, que a gente está vivendo, que o país está vivendo, a gente precisa verdadeiramente conhecer mais a Deus, se voltar mais para Deus. É triste, sabe, que algumas pessoas nesse momento estão culpando a Deus, estão indagando: Deus, por que está vindo isso sobre o nosso país, sobre o mundo? Mas às vezes nós nos esquecemos que a gente só se lembra de Deus quando as coisas estão ruins, quando as coisas apertam. Tem muitas pessoas, até evangélicos,
crendo mais no que a mídia está dizendo, crendo mais no que as redes sociais estão falando, crendo mais no que os jornais estão publicando, do que no que a palavra de Deus diz para nós. Se volte para Deus, se volte para as verdades das Escrituras Sagradas. Ontem, eu, pensando um pouquinho, me veio algo assim muito doido, loucura mesmo, que existe um vírus por trás desse coronavírus. E esse vírus está sendo mais devastador que o próprio coronavírus, que é o vírus do pânico, o vírus do medo, o vírus da ansiedade. A gente olha, sabe, os noticiários, os meios de comunicação, dizendo, olha, fica em casa, não saia de casa. Ah, irmão, para alguns deles é muito fácil dizer isso. É muito fácil dizer, olha, fica em casa. Mas mês que vem, no início do mês, o salário de todos eles vão bater certinho na conta. Nunca atrasa. Nunca. Seria muito louvável, sabe, nesse momento de crise, todos eles abrissem mão dos seus salários para abençoar essas pessoas que estão perdendo o emprego, para abençoar essas pessoas que já estão preocupadas como vão pagar suas dívidas mês que vem, como vão colocar o alimento dentro de casa. Então, para eles é muito fácil dizer, fica em casa. Agora, por favor, me entenda. Eu não estou dizendo aqui para você sair de casa, não estou falando isso. Nós estamos obedecendo. Se foi colocado para ficar em casa, nós estamos em casa. Mas nós precisamos compreender esse vírus que está por trás do coronavírus, que quer, sabe, trazer verdadeiramente um desespero para a sociedade, quer desestabilizar o nosso país. Aí é que eu te convido a verdadeiramente a usarmos uma arma poderosa que se chama intercessão, que se chama oração, e verdadeiramente clamarmos e orarmos pelo nosso país, pelas autoridades e principalmente por essas pessoas que estão desempregadas, autônomos que dependiam de trabalhar para colocar alimento em casa e não estão podendo trabalhar. Que você possa, sabe, se colocar como canal de bênção. Irmãos, esse meio de comunicação chamado internet, Face, como ele é poderoso. Ontem um amado nosso, irmão, ele postou uma ministração que ele fez na internet, e uma pessoa, uma mulher missionária, que há 2 anos estava afastada, desviada, por causa daquela palavra que ela ouviu, ela se reconciliou com o Senhor, ela voltou para o Senhor. Eu queria te convidar, sabe, nesse dia, a usar esse meio de comunicação e começar verdadeiramente a liberar palavras do céu, irmãos, para as pessoas. Quantos amigos você tem no Face? Sabe, para de compartilhar o que a mídia está dizendo. Para de ser propagador de destruição, de derrota, de fracasso. E seja propagador do Evangelho da paz. Seja propagador de palavra de esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Usa esse meio de comunicação e começa a postar vídeos adorando o Senhor, começa a postar vídeo falando das Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus tem poder para libertar, para curar, para gerar fé em nossos corações. Para de reproduzir o que a mídia está dizendo, irmãos. Sabe, a gente fica olhando assim, morreu uma pessoa por causa do coronavírus. Quantas pessoas morrem todo dia e a mídia não divulga? Aí a gente vive esse sensacionalismo, sabe, querendo trazer medo, pânico ao nosso coração. Você é um instrumento de Deus.
Então use a sua vida para ser canal de Deus para outras pessoas. Usa aí teu Face, tira as porcarias que está nele e começa a colocar palavras de vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós vamos vencer esse vírus. Esse vírus do medo, do pânico. Esse vírus da destruição. Nós vamos vencer ele. Porque maior é aquele que está conosco. E Deus te escolheu para ser esse canal de bênção. Então faça parte desse exército. Não se esconda. Não fuja da tua responsabilidade. Seja propagador das boas novas. Eu deixo essa palavra no teu coração e que verdadeiramente ela possa te despertar. Porque Deus falou para o povo de Israel: vocês estão perecendo, porque está faltando conhecimento em vocês. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus te abençoe. Até domingo às 18h30, a nossa live, estaremos aqui cultuando ao Senhor e liberando uma palavra para o teu coração. Seja abençoado nesse dia e que a paz de Cristo inunde o teu ser.